Esse módulo vai ser dividido em 3 aulas. Vou falar sobre vinhos brancos, vinhos rosés e vinhos tintos. Depois eu vou falar sobre vinhos espumantes. Na terceira aula eu vou falar sobre os vinhos doces e os vinhos fortificados. Começando a falar sobre o processo de vinificação, o básico do processo de vinificação, a gente tem que entender que o vinho é uma bebida fermentada. O processo que vai acontecer é o seguinte: nesse suco da uva, o produtor colhe a uva, prensa a uva, dessa prensagem escorre o suco da uva, que é bastante rico nos açúcares naturais, em água, em líquido e também em vários ácidos que tem ali dentro desse suco, e vai começar a fazer a fermentação. Nessa fermentação, as leveduras que vem própria do suco da uva, que está contida também um pouco na casca da uva, começa a trabalhar o açúcar, começa a comer o açúcar, vamos dizer, o alimento da levedura, e o resultado dessa transformação do açúcar é gás carbônico e álcool, na verdade ao inverso, muito mais álcool do que gás carbônico. Para a fermentação de um vinho branco, por exemplo, um vinho branco, um vinho rosé, um vinho tinto, a gente não quer que fique gás carbônico nessa fermentação. Então esse tanque de aço inox, onde acontece essa fermentação, ele não é pressurizado para reter o gás carbônico. O gás carbônico naturalmente vai saindo do vinho, vai saindo aí durante essa fermentação, para que a gente tenha só o álcool transformado durante esse processo. Então o primeiro momento o suco da uva, a gente chama de mosto, que passa por esse processo de fermentação e começa a criar o álcool. O teor alcoólico começa a subir aos pouquinhos, então tem uma regrinha aqui para a gente saber quanto álcool a gente vai conseguir fazer nesse vinho. Para cada 17 gramas de açúcar natural da uva, no suco da uva, a gente consegue criar um grau de álcool, um grau alcoólico. Então o produtor, no momento da colheita da uva, já sabe mais ou menos, usa várias unidades de medida de açúcar, a mais utilizada talvez seja a Brix, e consegue saber, através daquela medida de açúcar, quanto álcool potencial ele vai conseguir produzir lá na frente. Um outro processo durante o processo geral de vinificação se chama fermentação malolática. A gente vai fazer uma transformação dos ácidos málicos para ácidos láticos. São muito mais brandos, muito mais macios na nossa boca. Provavelmente você já deve ter sentido essa sensação de acidez málica quando você comeu uma maçã verde, aquela frutinha verde maravilhosa, que é bastante rica em acidez. Então aquela acidez que ela tem é acidez málica. Isso está contido em várias frutas, na uva inclusive, e passa para o vinho durante o processo de fermentação alcoólica, aquele primeiro processo de fermentação. Esse processo chamado fermentação malolática, de novo, essa transformação de ácido málico em ácido lático, vai deixar o vinho mais macio, mais agradável para a nossa boca. Para a produção de vinhos brancos, às vezes o produtor não quer fazer essa malolática exatamente para deixar o vinho branco refrescante, leve, mais agradável e mais fácil de beber. Para o vinho tinto, ao contrário, já que tem outros componentes, a fermentação malolática é praticamente feita em 100% das vezes. Falando um pouco sobre a fermentação, a produção do vinho branco, como é que o vinho branco é feito, o produtor colhe a uva, vamos eleger uma uva para a gente falar só dela, vamos falar de uma uva bastante famosa que é a uva Chardonnay. O produtor colhe essa uva Chardonnay muito madura, leva para a vinícola, chega na vinícola, essa uva vai ser primeiro tirada o fruto, a bolinha de uva é tirada do cacho da uva, e a partir daí a gente vai trabalhar só com a uva mesmo para fazer o vinho. Ela é prensada, dessa prensa escorre o suco, que a gente chama de mosto, e esse mosto vai para um tanque de aço inox, por exemplo. Aqui existem várias variações, vamos dizer assim, vários estilos de produção. Um processo pode ser feito dentro de um tanque de aço inox, onde o produtor tem todo o controle de temperatura para saber se o vinho está sendo feito da maneira correta, ou ainda pode ser feita num tanque de madeira, numa barrica de carvalho, uma barrica de madeira. O controle de temperatura é um pouco mais complicado, dá muito mais trabalho de se fazer, e o resultado final vai ser um vinho mais poderoso, mais encorpado. Voltando, o vinho que está lá no aço inox, lá dentro dá-se início então a subir a temperatura para começar a fazer a fermentação. O açúcar, a levedura vai comer o açúcar e o resultado vai ser álcool e gás carbônico, e um pouquinho mais para frente a gente já tem esse vinho pronto. Uma vez que termina a fermentação alcoólica, acabou o açúcar, vamos dizer assim, a gente tem bastante álcool, já os 13, 14% de álcool, vai depender de quanto açúcar tinha na nossa uva quando a gente escolheu, e o vinho está praticamente pronto. Próximo momento, depois que o vinho está pronto lá no aço inox, vamos dizer que o produtor queira fazer um estilo de um vinho, esse Chardonnay com uma pequena passagem por madeira. Então existem vários estilos aqui. Ele pode tirar um percentual desse vinho, vamos dizer 50% desse vinho,
ele tira do aço inox e divide lá numa barrica de carvalho. Então ele deixa um pouco desse vinho na madeira, 3 meses, 2 meses, um pouquinho de um período curto, onde nesse vinho vai ganhar muito mais complexidade aromática, muito mais sabor, muito mais riqueza. Lá na frente, depois ele vai voltar a misturar o vinho branco que estava na barrica com o vinho que estava no aço inox, vai passar por por placas de microns para o vinho ser filtrado, logo depois engarrafado, recebe a rolha ou a tampinha de rosca, vai depender do estilo e da faixa de preço que esse vinho está sendo produzido. Recebe a etiqueta, a cápsula, o contrarótulo e o vinho está praticamente pronto para o mercado. Outro estilo de vinho branco que pode ser produzido, eu falei um pouco sobre a fermentação em barrica, a fermentação na madeira. Quando o vinho branco é fermentado na madeira, então o resultado final que a gente vai ter vai dar um vinho mais encorpado, mais robusto, provavelmente já mesmo ele novo, chegando no mercado, ele vai ter a cor um pouco mais amarela, a cor um pouco mais carregada em relação àquele feito no aço inox, porque na madeira ela tem micro buraquinhos onde tem uma troca de oxigênio. Então essa troca de oxigênio do meio externo lá para dentro no vinho acaba oxidando um pouco a cor do vinho e ele vai ficando naturalmente um pouco mais dourado, vamos dizer, aquele amarelo dourado. Não é nenhum problema quanto a isso, quanto à cor. Já a parte olfativa vai ficar muito mais intensa, muito mais complexa, com várias camadas de aroma para sentir, passando muito mais até intensidade e complexidade aromática. Um outro estilo de produção que está sendo bastante utilizado hoje, parece que é uma coisa muito moderna, mas na verdade é uma coisa muito antiga, lá da época romana, por exemplo, daquela época, mais ou menos daquela época ali. O vinho era feito em ânforas de barro. Hoje muitos produtores estão utilizando isso, fazendo vinhos brancos fermentados em grandes tonéis, grandes ânforas mesmo de barro, de terracota. O processo é um pouco diferente, ali também o controle da temperatura é um pouco mais complicado, dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado é bem diferente. Nesse caso, alguns produtores produzem o vinho, em vez de soltar a bolinha, em vez de tirar o fruto do cacho, acaba colocando dentro desse tanque, dentro dessa ânfora, o cacho inteiro. Então é um processo diferente, onde o resultado vai ser um vinho que às vezes é chamado de vinho laranja, é uma nova categoria que está aparecendo, já existe já há um bom tempo no mercado. Alguns produtores fazem um vinho diferente, a gente pode falar isso mais para frente um pouco. Agora o capítulo sobre vinho rosé, que é bastante interessante, tem muita controvérsia a respeito do vinho rosé. Eu acho o vinho rosé uma delícia para se beber, num clima um pouco mais quente, ou mesmo no momento de beber um vinho só para dar um relax, assim, relaxar um pouco, sem ter que necessariamente fazer uma harmonização ou escolher um prato específico para fazer isso. Então o vinho rosé, eu falei rapidamente no módulo passado, o vinho rosé ele é elaborado a partir de uma uva tinta. Tá? Então a gente pode ter vários tipos de uva tinta, existem vários tipos de uva tinta que podem produzir vinho rosé. O processo de produção do vinho rosé, a gente precisa memorizar o seguinte: o tempo de contato da casca da uva tinta com o suco, que a gente chama de mosto, é contado em horas. Então, quanto menor o número de horas desse contato da casca com o mosto, vai dar um vinho rosé bastante claro. À medida que esse tempo de contato da casca com o mosto aumenta, a extração de cor, e não só de cor, mas também de tanino, dessa casca da uva tinta, acaba passando para o vinho. Falando um pouco sobre a cor do vinho rosé, do vinho rosado, ele é bastante clarinho, o mais reputado é aquele que é feito lá na região da Provence, na França, que ele tem a cor bastante rosa, muito clara, lembrando a pétala da rosa rosa, ou ainda a casquinha de cebola, a casca da cebola, que é bem rosinha, delicada, bem clarinha. Algumas uvas são especiais assim para se fazer o vinho rosé, são propícias para fazer o rosé, exatamente aquelas que não têm a casca muito espessa, muito grossa. Vamos lembrar que toda a cor que vai para o vinho tinto está contida na casca da uva vermelha, na casca da uva tinta. Então, uma uva famosa que é utilizada muito na França, no sul da França, no Rhône, chamada Grenache. Essa uva é ótima para se fazer vinho rosé, vários vinhos rosés no sul da França, na Provence, no sul da França e um pouco na Espanha também utiliza essa mesma variedade para fazer esse vinho de cor mais clara, mais leve e com um aroma maravilhoso. O vinho rosé, então, ele é muito leve para fazer a degustação. Quando a gente vai fazer a degustação, de novo, é ótimo para se beber em qualquer momento, assim, final de tarde, comecinho da noite, para dar uma relaxada e começar a pensar no que a gente vai cozinhar para fazer de jantar ou ainda para acompanhar, pensando no vinho que a gente vai beber mais para frente. O vinho rosé é delicado, perfumado, muito intenso de aroma.
e é sensacional. Então, falando agora um pouco sobre os maravilhosos vinhos tintos, como é que eles são feitos, né? Vinho tinto, então, a gente pode produzir a partir de várias uvas diferentes. O processo de fermentação é o seguinte: diferente do vinho branco, a uva chega na vinícola, ela também é prensada, dela sai o suco vai para um tanque de aço inox e, diferente do branco, a casca da uva tinta vai junto com esse suco. Então, dentro do tanque de aço inox, começa esse contato da casca com o suco da uva, e dela vai saindo toda a parte de cor, os antocianinos que compõem a cor do vinho, e também uma sensação chamada tanino. Então, diferente do vinho branco, a casca da uva tinta vai junto com o mosto durante o processo de fermentação nesse tanque de aço inox, e quanto maior o tempo de contato dessa casca com o mosto, vai saindo da casca da uva tinta toda a parte de cor, que são os antocianinos, que vão dar a cor mais ou menos escura do vinho. Não só isso, mas também a sensação de tanino, o componente, os polifenóis que vão se aglutinar mais lá na frente, e vai dar a sensação de estrutura, de corpo para o vinho tinto. Uma vez terminado esse período de contato que tem já a cor para o vinho tinto, o produtor vai fazer uma separação disso, vai separar o líquido, o vinho, da casca. Essa casca, ela mais para frente pode ser prensada para extrair um pouco mais de líquido para se misturar com o vinho. Senão esse vinho já vai ser envelhecido em madeira. Diferente do branco, mais uma vez, a maioria dos vinhos tintos tem uma certa passagem por barrica. Quando a gente fala barrica, a gente está falando de um barril de madeira, de carvalho, que varia mais ou menos de 225 a 228 litros. Então existem hoje vários estilos, de vários tamanhos de barrica. Os produtores estão utilizando cada vez mais barris maiores. Barris de 300 litros, de 500 litros é bastante utilizado hoje, para exatamente diminuir a incidência da madeira no aroma e no sabor do vinho. Quanto maior a proporção do vinho dentro da madeira, a madeira vai incidir menos. A gente quer beber um vinho com aroma frutado, não com aquele aroma de madeira muito evidente. Além da barrica, existem hoje vários outros recipientes para se guardar vinho. Então, o aço inox, que com o vinho não acontece nada lá dentro, fica inerte. Depois, na madeira, tem essa troca de oxigênio, onde o vinho tinto vai ser polido ali dentro, vai perder um pouco da agressividade, do tanino, da firmeza toda que ele tem recém-produzido. A gente pode colocar o vinho tinto também para ser envelhecido, para ser certamente um pouquinho afinado em tanques de concreto, geralmente revestido por epóxi por dentro, então ele fica quase como um vidro, onde ele também, a evolução do vinho vai ser bastante curta. Uma vez terminado esse período de envelhecimento do vinho tinto em madeira, em barrica, em carvalho, isso vai depender do estilo do vinho, do tipo da uva, da região onde ele está sendo feito. Pode variar de 3 meses a 1 ano, a 2 anos, é o estilo que o produtor vai querer fazer, dependendo da sua região. O vinho vai sair da madeira, todos os vinhos de todas as barricas vão ser misturados num tanque de aço inox mais uma vez, para que esse vinho possa ser filtrado. Passa por placas de microns, já entra direto para o sistema de engarrafamento e, de novo, dependendo do estilo, o vinho já vai ser rotulado e colocado para o mercado, ou ainda ele vai ser só engarrafado e ainda vai ser guardado por um bom período na vinícola antes de ser colocado no mercado. Muito bem, então essa foi a aula 1 do nosso módulo número 2, onde eu falei sobre processo de vinificação de vinhos brancos, vinhos rosés e vinhos tintos. Na próxima aula, então, eu vou continuar falando sobre o processo de vinificação, mas a gente vai falar agora de vinhos espumantes. Espero você lá!